Oi, sexto ano. Agora nós vamos começar aqui sobre a aula sobre transformações física e química. O objetivo da aula é estudar as transformações químicas e físicas. Transformação física. Quando não ocorrem alterações na estrutura química da matéria, reações químicas nem formam novas substâncias, dizemos que ocorreu uma transformação física. Ou seja, transformação física é só dos estados físicos, tá? Da matéria. Nesse caso aqui, está falando dos estados físicos da água, né? Do gelo, do sólido, passou do líquido e gasoso. Então, essas transformações que ocorrem na matéria, que não transforma em outra substância nem nada, vai ser transformação física. Já a transformação química é quando ocorrem reações químicas e ocorre alteração na matéria, formação de novas substâncias. Aí vai ser transformação química, certo? Quando forma aí novas substâncias, certo? Separação de misturas. As misturas, tanto homogêneas como heterogêneas, podem ser separadas por meio de determinadas técnicas. Tá? Uma mesma técnica pode não ser eficiente para separar determinadas misturas. Por isso que tem várias técnicas de separação de mistura, porque uma mesma técnica pode ser que não consiga separar uma mistura. Tá bom? Aí a primeira técnica vai ser a filtração. Nós vamos primeiro falar das separações das misturas heterogêneas e depois nós vamos falar da separação das misturas homogêneas. A primeira técnica de separação das misturas heterogêneas é a filtração. O que é que ocorre na filtração? É um método utilizado para separar misturas heterogêneas, como a gente falou, entre sólido e líquido e entre sólido e gás. Consiste na utilização de filtros, né? Membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e vão reter outras. Nesse caso aqui, ó, tá misturado, né? Mistura de sólido com líquido. Aí aqui usou um filtro, tá? Um filtro de papel. Aí o sólido ficou aqui e o líquido ficou aqui. Aí conseguiu separar essa mistura heterogênea. Qual é um exemplo bem comum que a gente faz cotidianamente? É coar o café, né? O café, ele tem a parte sólida e a parte líquida, tá? Então, quando você vai coar o café, o pó vai ficar aqui, né? A concentração de pó vai ficar aqui e o líquido do café vai ficar lá na garrafa térmica, certo? Decantação. É o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas também, entre sólido e líquido, entre líquido e líquido. Essa técnica consiste na separação de substâncias na diferença de densidade entre elas. Em uma mistura como água e solo, né? Digamos que tem aqui uma água e aqui é terra. Nesse sólido aqui que está nesse exemplo, aqui seria terra, tá? Então, decantação é o quê? É esperar aquilo que é mais pesado, no caso dessa mistura aqui, o que é mais pesado é esse sólido aqui, que seria a terra. É esperar que a parte mais pesada, ela venha descer, ela venha se depositar aqui embaixo. Isso chama de decantação. No caso, o sólido aqui foi o mais pesado, e aí ele desceu, ele decantou, ele se depositou aqui no final do pote e ficou a parte líquida, que é a mais densa e mais leve, em cima. Isso é a decantação. Aí o tratamento de água e as técnicas de separação de mistura. A água que chega até as nossas torneiras passa por uma série de processos até que se torne adequada ao uso pelo ser humano. Esses processos ocorrem nas chamadas estações de tratamento de água, ETA. Nas ETA, a água é captada dos rios, passa por diferentes etapas que visam remover as impurezas presentes nelas.
Algumas dessas etapas incluem as técnicas de separação de misturas, como a decantação e a filtração. Então, nessa estação de tratamento vai ser utilizada a filtração e a decantação. Outra técnica de separação de misturas heterogêneas é a levigação e ventilação. A levigação é utilizada para a separação de misturas entre sólidos. Nela, a água passa pela mistura, separando as substâncias menos densas e mais densas. Então, aqui, ó, a água, ela vai separar aqui a questão das misturas menos densas das mais densas. Aqui, ele colocou como se fosse um pó de ouro aqui, né? A água tá separando, o pó de ouro tá ficando aqui e tal. Mas um exemplo bem cotidiano nosso também na cozinha é lavar o arroz, né? Quando a pessoa tá lavando o arroz, que ela mistura ali a água no arroz e depois ela vai ter que separar essa água, né? Retirar a água do arroz, é a levigação. Por quê? Porque a água ela é menos densa e o arroz é mais denso, é mais pesado, não é isso? E a ventilação, aqui nesse caso, é um método utilizado também para separar sólidos. A diferença é que esse processo vai separar partículas menos densas das mais densas por meio da corrente de ar e não da água. Então, na ventilação aqui, ó, ela tá separando aqui as partes menos densas, vão ficar aqui no ar e vão no caso, vão voar, né? Vão voar aqui. O exemplo, nesse caso, que aqui no módulo trouxe, é o amendoim torrado. Quando a gente torra o amendoim, aquela casca do amendoim, ela se solta. Quando a gente sopra, né, aquela casca, ela vai sair pelo vento, ela vai se soltar e vai sair pelo vento. No caso, o assopro nosso. E vai ficar só o amendoim, certo? Então, a diferença entre levigação e ventilação é que a levigação utiliza a água para separar os sólidos. No caso do arroz, tá? Na lavagem do arroz aí, utilizou a água para separar do arroz, né? Na lavagem. E a ventilação, a gente usa o ar para separar, fazer essa separação aí. No caso aqui do exemplo do módulo, também trouxe a casca do amendoim torrado e o amendoim. Quando a gente assopra a casca do amendoim, ela vai com o vento e fica só o amendoim, ok? Agora, vamos falar da separação magnética. A separação magnética é um método utilizado para separar misturas heterogêneas também entre sólidos, em que um deles tem essa propriedade de ser atraída por ímãs, como por exemplo, limalha de ferro, né? Ou seja, um desses, aqui no caso são dois sólidos, só que uma parte desses sólidos aqui tem essa propriedade magnética de se ligar ao ímã. Aqui no caso, como ele fez, ó, ele botou o ímã aqui e aí separou essa parte aqui, que tem essa parte sólida, né? Que tem propriedade magnética, ele separou dessa parte aqui da areia, ok? Agora vamos falar da separação das misturas homogêneas. A primeira que nós vamos falar é sobre a evaporação. É o método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a parte sólida da mistura. Como nesse caso aqui, né, os tanques de evaporação salinas, né, as salinas, nesse caso aqui, quer separar o sal da água do mar. O que é que acontece? Aqui colocou esses tanques, aqui tem várias águas do mar, digamos, né? Várias partes de água. E aí, essa água ela vai evaporar com o calor do sol aí, dos raios solares.
e vai ficar aqui só se depositar o sal dessa água do mar, ok? Vamos para a destilação agora. A destilação é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas também, entre sólido líquido e líquido líquido. Esse processo vai se basear na diferença entre os pontos de ebulição, ou seja, de fervência, né, de ferver, das substâncias que fazem parte da mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, por exemplo. Aqui no módulo, traz o exemplo assim. Ele diz assim, que está aqui o fogo, né, a mistura, digamos, a água e o sal. A água e o sal vai ser aquecida em um recipiente, aqui o fogo, vai ligar aqui, vai ligar o fogo, vai ficar aqui tem água e sal, certo? E aí o fogo vai ligar, pronto. Aí a substância com menor ponto de ebulição, que é a água, vai evaporar primeiro. Ou seja, a água que tem menor ponto de ebulição, ela vai começar a evaporar, vai começar a se transformar em vapor e vai subir aqui, vai, entendeu? E aí ela vai passar pelo condensador, que é essa parte aqui. O condensador é um tubo onde o vapor da água vai se esfriar, né? E aí vai condensar, se tornando em uma água pura. E aqui nessa parte aqui, nesse recipiente, vai ser uma água líquida que vai se armazenar, sendo água pura. Então, presta atenção. Aqui no recipiente tem água e sal misturado. Aí, bota fogo aqui nesse recipiente. O ponto de ebulição da água é menor. Então, ela é mais rapidamente, ela vai ferver, no caso, né? E aí, ela vai começar a evaporar. Quando ela evapora, ou seja, ela vira vapor, ela vai passar aqui pelo condensador. Quando ela chega aqui no condensador, ela vai esfriar, se resfriar e vai se tornar líquido de novo, tá? Porque aqui no caso, na evaporação, ela está no estado gasoso, não é isso? No estado gasoso. Mas quando chega aqui no condensador, esse vapor, esse estado gasoso, vai se esfriar e vai se tornar líquido novamente. E aí vai descer aqui e vai coletar nesse recipiente uma água pura sem sal. Certo? E aí vocês vão fazer, por favor, as páginas 268, 270, 272 e 274. São 4 páginas aí no caso, né? A semana passada não pedi nenhuma atividade para compensar nessa semana aí, com essa grande quantidade de páginas para fazer. Tá certo? Obrigada.